Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rodrigo Campagnati, é um prazer enorme tê-los nas nossas redes sociais e hoje nós damos continuidade ao segundo podcast Sustentação Oral, podcast da OAB Juiz de Fora, aqui capitaneada pela Comissão de Marketing e Empreendedorismo, e hoje nós receberemos dois convidados, Daniel, para discutir e analisar a realidade do combate ao racismo em Juiz de Fora. Estamos aqui com o Marconi Coutinho, assessor legislativo e membro do Movimento Negro Unificado, Iogan de Candomblé, administrador de empresas, e também o Dr. Giovanni Lopes de Oliveira, advogado e membro também de uma das mais importantes comissões da OAB Juiz de Fora. E é com muito prazer que recebo os nossos convidados e que damos continuidade a esse projeto, que é um projeto, Dr. Giovanni, que a comissão autorizada pela diretoria da OAB Juiz de Fora, pelo presidente Alexandre Atílio, eles estão implantando uma forma de comunicação efetiva da comissão de marketing e empreendedorismo, da OAB e das comissões como um todo, nessa análise, nesse intercâmbio, nessa interdisciplinariedade com os diversos setores da sociedade civil, para que a gente possa mostrar a importância da OAB e quais são as atividades e o trabalho da OAB. Então, sejam muito bem-vindos, espero que a gente possa ter um excelente bate-papo. Pois não, Daniel? Vamos começar apresentando o nosso ilustríssimo Giovanni Lopes. Ele é advogado, mestre em Direito Internacional e Integração Econômica pela UERJ, doutorando em Ciências Sociais pela UFJF, assessor do Procurador-Geral Adjunto da PJF, atual presidente da CEPIR e membro da COMPIR, e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Juiz de Fora. Seja muito bem-vindo e eu te passo a palavra. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu achei o projeto fantástico. Quando eu fui convidado, eu falei, puxa, é uma nova forma de comunicação, né? A OAB às vezes e a advocacia às vezes é vista como algo muito tradicionalista, e aí poder propor novos diálogos com a sociedade, não só para mostrar o nosso trabalho, mas também para discutir temas relevantes, eu achei uma ideia excelente e vai ser um bom bate-papo. Estamos entre amigos, vai ser ótimo. Também aqui ao meu lado está o Marconi Coutinho, assessor legislativo, militante do MNU, Movimento Negro Unificado, um dos organizadores do Feijão de Ogum, que completa em 2024 21 anos de atividade ininterrupta, conselheiro municipal do COMPIR, que é o Conselho Municipal para a Promoção da Igualdade Racial, e atualmente está cursando Gestão Pública. Seja muito bem-vindo. Obrigado a todos. Realmente, para mim, é um prazer estar aqui, essa instituição importante que é a OAB aqui, abrindo, né, esse espaço para a sociedade civil, principalmente, e trazendo essa importância mesmo, né, dessa união, dessa proximidade, né, da OAB com a sociedade civil, principalmente com os movimentos sociais também, que aqui estou representando, né? Então, obrigado pelo convite. E, destacando o que você está falando, o foco principal desse podcast justamente não é fazer um debate aprofundado sobre legislações específicas, juridiquês, nada disso. É realmente ver o trabalho das comissões, que são muitas aqui na OAB Juiz de Fora, são diversos trabalhos em diversas áreas, ver esse trabalho que ela faz e conjugar com o impacto real que elas têm na sociedade e como elas transformam e ajudam cada uma dentro da sua própria área a melhorar a sociedade, e principalmente a nossa sociedade Juiz de Fora, de uma forma geral. Para continuar, eu queria saber de você, Giovanni, assim, o que te inspirou a se tornar um advogado? Essa história é um pouco curiosa. Eu tenho que falar a absoluta verdade porque eu tenho colegas que vão saber que é assim. Na verdade, no meu primeiro dia de aula, a primeira professora da primeira matéria de EAD perguntou para todo mundo por que estava lá. E aí, em meio a pessoas dizendo, não, meu pai é advogado, meu avô é advogado, meu pai é juiz, aquela e tal. Aí chegou na minha vez e eu falei assim, olha, falta de opção. Foi essa cara que todo mundo fez, porque é uma profissão que tem um certo destaque, as pessoas, né, ficam, nossa, e é difícil passar no vestibular, mas, na verdade, era isso mesmo, porque eu estava meio sem saber para onde ir
E aí a minha mãe falou, por que você não faz direito? Você sabe falar, você é bom com as palavras, né? Todo mundo sabe que a gente precisa lidar com a linguagem no direito. E como vem de família pobre, ela falou o óbvio, né? Tem uma ampla gama de possibilidades no direito, né? Além de advogar, você pode fazer concurso público, etc. Eu queria fazer história, depois eu virei professor. Olha aí a vontade nos resgatando de novo. Mas eu flerto com a advocacia desde quando eu me formei, eu nunca deixei de advogar, só que em alguns momentos eu acabei tendo menos chance de advogar de forma ostensiva, seja porque eu estava dando muita aula, ou porque eu estava fazendo mestrado, agora o doutorado, essas coisas sempre me atravessaram. Mas, especificamente, a advocacia e o direito, eles me chamam a atenção porque eu acho que ela traz muitos mecanismos consistentes de intervenção na sociedade. Eu acho que isso é um grande ponto. Uma transformação real, né? Exatamente. Gerar um impacto que cause mudanças. Quando a gente fala num Estado democrático de direito, que é o que a gente espera que seja consolidado no Brasil, aqui é meio claudicante, né? Vai, não vai, etc. Mas quando a gente pensa nisso... Uma certa insegurança no ar. Exato. A gente sabe que a advocacia, historicamente e na atual conjuntura, tem um papel importante nisso. A gente está lá na Constituição como papel fundamental de concretização da democracia e da produção de justiça. Então, eu acho que isso sempre me chamou a atenção, particularmente na advocacia. E Marconi, diga para mim como é e o que fez, por óbvio, né, você entrar para a questão da militância, para a atuação nos diversos setores sociais e na sua atividade como um todo. Bom, a gente que, para nós negros, né, a gente já nasce militando, né, a gente já nasce ali pelo menos, de alguma forma, tentando já sobreviver. E aí, a partir do momento que a gente se entende enquanto uma pessoa negra, e entende as violências e os direitos que nos são privados, a gente realmente começa, peraí, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Então, eu fui me entendendo, primeiramente, como uma pessoa negra, entendendo as violências, entendendo os ataques, né? E, a partir disso, eu falei, eu preciso me organizar de alguma forma. Foi onde eu fui convidado a participar do mandato e entrei para a política e logo em seguida fui conhecer, né, os movimentos negros, conheci o MNU, e aí resolvi me organizar nesse movimento, que é um movimento que existe há 46 anos no Brasil, né? Em Juiz de Fora ele está há 38 anos de atividades, responsável por muitas políticas públicas, muitos direitos garantidos para a população negra aqui na cidade. Eu falei, esse é o meu caminho, esse que eu quero. E foi realmente ali que meu olho brilhou, né? Diferente do Giovanni, que não foi por isso, que foi uma falta de opção, mas realmente meu olho brilhou. E eu falei, esse é o meu caminho, é aqui que eu quero, é aqui que eu me sinto orgulho de estar, é aqui que eu quero me organizar. E durante esse tempo que como você disse, você milita desde que nasceu, né? Sim. Mas nesse tempo onde você formalizou essa militância, vamos dizer assim, que você entrou para grupos e tem, de forma mais ativa, buscado melhorias e equiparações, digamos, não sei se eu posso dar essa palavra. O que você considera que foi atingido de conquistas assim que tenham efeitos práticos para toda a população? Bom, eu acho que a gente tem hoje os espaços, a gente tem que ocupar os espaços, na verdade, né? E principalmente com a nossa militância, com a nossa negritude, com a nossa cor ali, chegar e ocupar realmente esses espaços. Hoje eu estou no espaço que não nos cabia até pouco tempo, que é o espaço político. Você está dentro de uma Câmara Municipal hoje, tanto que hoje nós temos poucos vereadores negros e quando temos não defendem as nossas pautas, né? Uhum. Então, e aí quando eu me vi nesse lugar que eu recebi essa chancela para poder continuar, eu falei, opa, esse é meu lugar. Busquei os meus, como o próprio Giovanni está aqui, participou de várias ações com a gente lá, vamos construir juntos, coletivamente, então a gente sempre trazendo proposições para que realmente, de fato, a gente pudesse implementar políticas públicas na cidade e lutar por elas, para que elas, principalmente pela regulamentação delas, porque também não adianta só aprovar, né, se elas realmente, de fato, não funcionarem, não chegarem às periferias, ao nosso povo, onde o nosso povo está historicamente, né, marginalizado ali. Então, acho que nesse sentido eu tenho conseguido fazer, de fato... Uma luta que nunca acaba, né? Nunca acaba. Bom, Giovanni, diga para a gente como é hoje ser um advogado negro e tentando desbravar aí esse poder judiciário que, na sua grande maioria, na sua imensa maioria, sobretudo nos tribunais,
não só nos tribunais superiores, em primeira instância também, você tem um número muito diminuto de pessoas pardas e negras que compõem a corte. Eu queria até fazer um depoimento aqui. Há uns anos atrás, estava eu entrando no fórum com um advogado, amigo, e foram dois momentos interessantes. Mas eu entrando no fórum e a gente passa por um cercadinho, detectores de metais e tal, e efetivamente, quando a gente entra, existe uma entrada privativa para o advogado e me direcionaram para a entrada do advogado. E esse advogado também, só que é um preto, né? Ele foi direcionado para a entrada específica das partes. E aquilo me gerou um incômodo, sabe? Porque, né, independentemente do que seja, e eu vou me descobrindo como indivíduo, inclusive, mas e eu vou descobrindo as pessoas também. E aí eu vi aquilo, eu fiquei incomodado, porque eu pensei, poxa, mas esse erro é justificável, né? Por que eles não me perguntaram e perguntaram ao outro? Talvez seja e aí você vai poder me explicar melhor. Então, são duas questões, né? A primeira, como é ser advogado, a segunda, essa questão do racismo estrutural na sociedade. E a outra passagem também foi interessante, também com o advogado. A gente estava no balcão de uma secretaria e quando eu fui atendido, ok, né? Pois não, doutor, o senhor deseja, independentemente da vestimenta, porque fica muito característico, né? O advogado do meu lado viraram para a pessoa e falaram, veio assinar, ou seja, eu estava numa vara criminal, então veio assinar como o seguinte, aqui está o advogado e veio, né, o cliente. Como que você vê isso, essa luta diária? Porque agora é um testemunho meu. E a palavra é até uma palavra um pouco mais tênue mesmo, que eu vou usar. Aquilo me incomodou. Você vai falar assim, mas você está errado em falar incomodar. Tem que indignar. Eu concordo, em parte, com essa prolepse, né, com essa antecipação que eu acredito que você vai falar, mas por que eu usei uma palavra mais tênue de incomodar? Porque eu acho que os grandes passos começam com pequenas ideias e pequenos incômodos. Aquilo me fez refletir. Aquilo, como filósofo, eu sou formado em filosofia, né? Aquilo me fez pensar muito sobre o quanto deve ser difícil para o homem preto, para o homem negro. E aí eu vou fazer uma observação. Como deve ser muito mais, imensamente mais difícil para as mulheres e para os gays, pretos e negros, né? Pode até trazer uma definição, se existe uma diferenciação ou não, mas eu queria que você expusesse para a gente o que é essa condição de pessoa, porque é uma pessoa, e enquanto discriminada pelo simples diferenciação de uma cor, de um modo de ser. Eu vou pedir 4 horas de programa, né, para falar disso tudo. E eu devo Esteja à vontade. Exatamente. A réplica até. Isso. Mas, assim, antes de entrar nas questões específicas que você colocou, eu só queria dar um spoiler aqui. Na nossa comissão, né, na comissão que atualmente eu presido, a Comissão de Promoção de Igualdade Racial, a gente está promovendo uma pesquisa que chama Diagnóstico da Advocacia Negra. Talvez vocês tenham visto isso Sim. ao longo do último ano aparecendo, que a gente está chamando a população negra advogada, né, advogados e advogadas negros e negras, a preencher um formulário para a gente tentar entender o que é ser um advogado e uma advogada negra no contexto do Juiz de Fora. E a gente espera que até o final do ano a gente possa ter pautado esses dados, feito um relatório, e a ideia é fazer um relatório e, junto a ele, também produzir uma proposta de plano de ação para que a OAB possa intervir e interferir nesses contextos. Contextos como esse que você falou,
de pessoas negras que, por serem negras e só por serem negras, são desumanizadas e desqualificadas da sua condição. Isso que você viu uma vez acontece todo dia no fórum. Todo dia, toda hora, o tempo inteiro. E não é só no fórum, acontece num monte de lugar. Né? De uma geral, quando eu estou num lugar um pouco mais refinado, e aí não vai nenhum tipo de fala positiva para esse lugar, só porque ele geralmente tem pessoas com um pouco mais de dinheiro, um pouco disso, mas enfim. Eu sempre sento e olho e vejo assim, quantos negros estão sentados aqui, comendo? Quantos estão servindo? Essa conta é sempre ruim, porque é sempre muito pouca gente fruindo daquele espaço e muita gente servindo naquele espaço. E aí, na advocacia, isso é projetado. Né? Um colega nosso, ex-presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial, uma vez foi buscar uma colega angolana, que ele trouxe para cá, uma mulher genial, para fazer uma palestra para a gente. E ele chegou no hotel, e aí o sujeito da portaria interfona para ela, informando que o motorista dela tinha chegado. Porque ele era negro. Isso é um grande exemplo de preconceito. Né? Exatamente. Só que a gente vivencia isso a todo tempo, o tempo inteiro. E por que a gente vivencia isso a todo tempo, o tempo inteiro? E aí você citou, né, esse conceito, eu não vou ficar aqui fazendo digressões sobre o conceito em si de racismo estrutural, porque não é uma fala acadêmica, mas a ideia de racismo estrutural, eu falei isso recentemente numa entrevista que eu dei, ele é uma categoria analítica da sociedade. Ou seja, ela pretende entender como a sociedade funciona no contexto de separação das pessoas. Quem é gente e quem não é gente. E aí, pautou-se por pensar que negros não são gente. Você usou uma palavra tênue, eu estou querendo usar uma palavra forte, porque é exatamente isso. Historicamente, o racismo se coloca como um mecanismo de construção da organização econômica da sociedade, explorando pessoas que eles podiam entender que não são pessoas. E tem gente que fala que o Brasil não deu certo, né? Deu certo, porque era esse o projeto. Certo, esse era o projeto exatamente esse era o projeto. E aí o que acontece? Quando o racismo institucionalizado sai de cena, ou seja, quando a gente deixa de ter pessoas escravizadas, as marcas desse racismo se projetam e se mantêm perpetuando-se na organização social. Por isso que faz com que uma pessoa de qualquer classe, de qualquer status, e às vezes até outras pessoas negras também, diante de um outro negro, possam pensar que ela é menos do que aquilo que ela de fato é. E é um papel importante nosso reverter isso. Outro dia eu estava fazendo uma aula experimental de forró, só para descobrir que eu não sou nem um pouco bom nisso, e aí a professora, uma mulher negra, que falou que trabalhava em um hospital. A pergunta que eu fiz para ela, intencionalmente, foi: você é médica? Porque qualquer outra pessoa perguntaria para você: você é auxiliar de enfermagem? Ou da limpeza. No máximo, ou da limpeza. Eu não sabia o que ela era. Depois eu descobri que ela era enfermeira. Mas eu achei importante isso, porque isso é uma marca simbólica de que eu respeito ela como um ser humano que pode alcançar qualquer lugar que ela queira. Embora a gente saiba que no Brasil não é assim. As estatísticas dão conta que uma parte muito pequena da população negra está em situações de poder, em cargos elevados, com formação, etc. Mas esse é um ponto. Uma coisa importante disso que você trouxe agora. Você já milita nisso há muito tempo. E você tem percebido alguma transformação? Porque, por mais que ainda não esteja muito longe de atingir o que é o ideal, você considera que viu alguma melhoria, uma mudança, algum crescimento? Tem. Só que é aquela história, né? Ele falou de militância desde cedo, né? Tem uma frase muito importante que a gente conhece, que tipo assim, ser negro consciente é ter raiva o tempo inteiro. Sim. E a gente tem raiva do quê? Desse um passo para frente, 2 para trás, 3 passos para frente, 1 para trás. Essa tensão e distensão frequente no acúmulo e no alcance de uma coisa que não deveria nem estar em pauta de discussão, que deveria ser para todo mundo. Então a gente está nessa luta há muito tempo, alcançando pequenos espaços e andando para trás o tempo inteiro, né? Basta vir um governo menos, digamos assim, progressista, para a gente não ficar fazendo juízo de valor, mas um governo um pouco mais tradicionalista, digamos assim, que a gente tem caminhadas para trás nessas histórias. Olha a luta que foi para a reforma, né, da lei sobre cotas,
Olha a disputa política que teve lá para a gente garantir que ela fosse mantida. E a manutenção dela atualmente. Exatamente. Sendo debatida, discutida agora. O tempo inteiro. Né? Porque toda hora tem alguém para dizer que não precisa de cota. Só que aí você olha, o judiciário, como você disse, 15% dos juízes só são pretos e pardos. Isso é muito pouco. Ao longo de uma história que o judiciário tem, ter tão pouco negro ali, considerando que nós temos uma população que é mais de 50% de negros, e aí você olha na cadeia, na prisão, nas prisões, né? Você vai ter 80% de negros pega lá. Então, estatística, eu acho que de assassinatos é 75% de negros. Mas sobre o ponto que você estava falando sobre os juízes e essa representatividade em cargos de chefia e poder, essa é uma verdade que está na cara de todo mundo. Só não vê quem não quer. Vou dar um exemplo. O meu filho estuda num colégio particular. Na sala dele, só tem 2 negros em 22 alunos. Na sala, pelo que eu percebo, assim, numa visão geral, é muito pouco. E assim, eu não acredito que as pessoas vão e voltem todos os dias da escola, levem seus filhos, vejam as amizades que seus filhos estão fazendo e não percebam que alguma coisa está faltando ali. Não é alguma coisa, né? Pessoas estão faltando ali. Mas essa é a marca do tal racismo estrutural que as pessoas falam. Né? Como ele é uma categoria analítica, ele consegue fazer com que a gente compreenda como as pessoas veem a sociedade. Essas pessoas não veem problema nisso. Elas veem problema quando tem negro demais nesses lugares. E ainda tem a questão, né? Mas é seguinte. Não, eu falo inacreditável assim, mas do ponto de vista de um ser humano que tem o absurdo, mínimo de dignidade. Mas é a formação dessas pessoas. Fazendo um link, inclusive, até para passar a palavra para eu falo demais, o né? Marconi, eu tive, ao longo da minha vida docente, como professor, eu tive a oportunidade de trabalhar a lei de preconceito, né, a chamada lei de racismo. E eu, enquanto professor de direito penal, processo penal, prática penal, eu levava os alunos no sistema prisional. E eu sempre, no dia que ia levar nas minhas aulas, eu fazia questão de trabalhar essa lei. E, inclusive, eu começava as minhas aulas fazendo um depoimento de existência, que eu estudei num colégio particular, de elite da cidade, de Juiz de Fora, e no colégio inteiro, não sei se mudou hoje em dia, mas no colégio inteiro só tinha uma preta. E aí, quando eu começava as aulas, eu fazia questão de falar para os alunos e pedir para que eles olhassem para o lado. Eu até começava assim, olhem para o lado. Quantas pessoas aqui são pretas, quantas são pardas e quantas se identificam como tal. E quando a gente chegava no sistema prisional, Ceres, penitenciária, eu fazia a mesma pergunta. Olhem para o lado. Quantas pessoas são negras, são pardas e quantas pessoas, né, se identificam aqui dentro também como tal. Mas eu queria passar a palavra, né, para o Marconi, para que ele interaja nesse assunto. Inclusive, eu queria voltar nesses 2 pontos, né, nesse que você trouxe da educação, principalmente. Começar por um dado que você trouxe, na sala do seu filho tem 22 alunos. Você vai numa rede municipal, ela tem 50 alunos. Então, comece por esse caminho. E sem contar as crianças que lá estão. Quando você traz que só tem uma negra, né, Tem um é o melhor amigo do meu filho e tem 2. Então, 2 negros. Ainda assim, quando esses negros ocupam esses espaços, as crianças negras ocupam esses espaços, seja no colégio particular, por exemplo, ou por uma bolsa, ou porque realmente o pai ou a mãe tem condição realmente de bancar ali, que isso acontece, tá, gente? Pode parecer, mas negros têm condição de pagar também colégio particular. Mas a gente tem que entender também com que condições que essas crianças chegam lá. Onde elas moram, se elas chegaram lá com café da manhã ou chegaram para poder comer na escola, se elas vão sair de lá, elas vão ter que andar não sei quantos quilômetros para poder chegar lá, se elas chegarem em casa para estudar em casa, se elas terão acesso à internet, se uma peça de teatro elas vão ter acesso. Então, acho que a base de tudo é a educação. Então, se a gente não começar na base, dando acesso a essas crianças, por exemplo, desde muito pequenas, não faz sentido algum, não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho um filho de 11 anos, eu falo com ele todos os dias, ele é um privilegiado, porque hoje nós temos condições de dar acesso a ele. O que é acesso? Hoje ele já entrou em todas as
as casas de cultura dessa cidade, ele frequenta todos esses lugares, já foi a N peças de teatro, toca também um monte de grupo que está sempre comigo. Ele é um privilegiado. Ele é um privilegiado. E aí, quando a gente pega hoje adultos que nunca entraram no Teatro Central, por exemplo, não sabem nem que às vezes tem peças de graça, enfim, porque não tem acesso, esse acesso não chega lá. E aonde é esse lá? São nas periferias. E quem tá nas periferias? Sabe? E aí, voltando a um ponto que você trouxe sobre a sua indignação, né? É isso que nós queremos. Quando a gente fala da luta antirracista, é que vocês se incomodem, que vocês, né, que eu falo pessoas brancas, né, se incomodem mesmo, que se indignem, que se revoltem assim como nós. Até porque a gente fala, a gente brinca entre nós, que isso é um problema de vocês, brancos. Não foi a gente que criou, né, isso. Né? Não foi a gente que criou isso. Então vocês têm que ajudar a resolver. Então, nessa luta antirracista, eu não acredito, acho que o Giovanni também não, numa luta antirracista sem branco. Não acredito, sem pessoas brancas ali. E aí, só que não adianta essas pessoas brancas estarem constatando o que aconteceu. Aquela violência que um colega de trabalho ou uma outra pessoa, às vezes nem conhecida, sofreu, e não se indignar com aquilo, não tomar uma atitude em relação àquilo. Então, quando a gente fala de luta antirracista, nesse lugar, né? E aí você traz esse dado desse seu colega de trabalho, mas uma outra coisa importante também que vale a gente ressaltar aqui é a subnotificação dos casos de violência e racismo, né, que nosso povo sofre. A gente hoje tem... Tem um trabalho desse junto à Prefeitura aqui de Juiz de Fora, não tem? Em relação a essa subnotificação dos casos de violência? Eu não estou muito... Mas com certeza deve ter. A gente tem hoje uma prefeitura bem voltada para isso, ligada para isso. Tem alguns outros projetos que vocês já fizeram junto com a Prefeitura? Então, nós hoje o MNU, né, a gente traz hoje uma questão de estar realmente em todos esses espaços. Hoje a gente tem na OAB, a gente tem militantes e companheiros nossos em todos esses espaços, justamente para poder implantar essa ideia dentro desses espaços. Então, sim, temos na Prefeitura, temos na Câmara, temos nos mercados também, temos, enfim... e são proposições que a gente realmente de vivência, né? A gente não tem tem um mapa, não vem escrito, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, e é exatamente isso que eu ia dizer. Recentemente a gente teve alguns casos, né, que todo mundo falou, nossa, mas uma funcionária da UPA sofreu racismo. No Carnaval, por exemplo, a gente teve 4 amigos que estavam voltando para casa, sofreram tentativa de assalto, os 4 correram, 3 brancos e um negro. Os 3 brancos conseguiram abrigo. Os 3 brancos abriram as portas para eles, cada um num prédio. O segurança, o porteiro, dono do prédio. Quem foi que ficou por lá de fora, que quase foi morto? Foi o negro. Por quê? Sabe? E quem acolheu esse negro? Um morador, uma pessoa em situação de rua. Então, a gente precisa entender isso. Recentemente, também, 3 alunos se envolveram em um grande problema racial aqui na instituição federal da cidade, e esse negro que estava sendo atacado, os 2 negros sendo atacados por esse branco, por 2 brancos também, resolveram, de uma hora, não aguentando mais aquilo, revidaram de uma forma não violenta somente, não somente violenta, mas resolveram tomar atitude de ir na direção e tudo, já não estava resolvendo. Ou seja, resumindo a coisa, os 2 negros foram expulsos dessa instituição e os outros 2 brancos sofreram uma suspensão de 5 dias. Por que isso? Será que eu posso? Eu não sei se eu posso roubar a palavra de novo. Para falar de subnotificação. Porque eu acho que essa palavra, às vezes, ela tem que ser pensada sobre qual é a dimensão dela. Veja, nós temos pessoas negras que, infelizmente, não têm a exata dimensão ou a exata consciência do racismo que sofre. Ela sabe que sofre violência, mas ela tem dificuldade de classificar isso como racismo. Por quê? Porque nós somos, como o Marconi disse aqui agora há pouco, a gente foi criado para ser assim. O Brasil deu certo nesse sentido, né? Até a década de 60, acreditava-se piamente na ideia de democracia racial no Brasil. E não era só no bate-papo de bar, não. Academicamente acreditava-se nisso. A gente mudou essa perspectiva, curiosamente, por quê? Porque veio um financiamento para fazer pesquisa que queria reforçar, tentar demonstrar por que o Brasil deu certo como democracia racial, e as pesquisas, graças a Deus, a gente, né, a ciência funciona para isso. De uma forma oficial?
Sempre foi. Não, no período militar, isso era o discurso passado mundo afora. O Brasil era um país de democracia racial, onde não havia racismo, etc. E aí houve esse financiamento para centros de pesquisa social no Brasil analisarem essa questão. A expectativa é que eles reforçassem a ideia de democracia racial, e a pesquisa, porque ciência serve para isso, né, demonstrou que é exatamente o contrário, que no Brasil é uma tinha grande... problema nenhum. Exatamente, a gente não tem nada de democracia racial, o que a gente tem é um apagamento dessas violências. Então, a subnotificação, às vezes, acontece, se a gente for chamar assim, porque às vezes a pessoa sofre uma violência e ela não tem consciência exata de que aquilo é um racismo. Sim. Tem um segundo ponto, que é um segundo nível, que já perpassa aquilo que a gente chama de racismo institucional, que é a forma como os membros das instituições que deveriam cuidar disso cuidam. Muitas vezes uma pessoa chega para fazer um boletim de ocorrência, querendo que fique registrado lá um ato de racismo, e aquele atendente, aquele agente, minimiza a questão. Coloca com outras palavras, desqualifica. Isso aconteceu com um colega Faz nosso. juízo de valor que ele não tem direito de fazer. Exatamente. Então, eles fazem isso. Aí, esse inquérito não vai ser um inquérito sobre injúria racial ou de racismo, vai ser um inquérito sobre qualquer outra coisa. Ofensa leve. Exatamente. E aí, se chega nisso, se consegue fazer um boletim de ocorrência adequado, às vezes o inquérito não conclui que há, de fato, alguma coisa assim, então não chega a se tornar um processo. Nem vai para frente. E aí, quando se torna um processo, isso é um dado muito consistente, no Brasil, nos últimos... a nossa lei de combate ao racismo é de 89. De lá para cá, em torno de 90% das ações a respeito de racismo ou coisas equiparadas, injúria racial, etc. e tal, geram uma decisão de inocentar aquele que praticou o ato. Não ou seja, de um modo geral, pessoas que são processadas, quando conseguem ser processadas por crime de racismo, qualquer que seja ele, elas são 90%? inocentadas. É algo em torno disso. É muita coisa. É muita coisa. A gente tem visto agora isso mudar um pouco, mas ainda são casos isolados. E aí entra aquilo que o Marconi também falou. A gente precisa de ocupar espaços. Por quê? Porque um juiz branco, por mais que ele se indigne com a questão, ele talvez não saiba exatamente a dimensão daquilo. Mas um juiz negro, talvez ele olhe para aquilo e fale, isso daqui é racismo. Já vivi isso. Eu já vivi isso, passei. eu sei o que é. Esses espaços, eles precisam ser ocupados para que a gente possa mudar a perspectiva cultural, social, filosófica, antropológica da formação da nossa sociedade. E também, obviamente, né, aí pegando um outro gancho do que o Marconi falou, como existem negros que podem pagar para colégios, né, para que seus filhos estudem em colégios privados, a gente precisa mostrar para as pessoas que existe um grupo de pessoas negras que, de fato, conseguiram ascender economicamente, mas não para que a gente possa parar de lutar, porque a nossa luta não é para garantir privilégios para poucos, é para garantir para a maioria direitos. Porque um direito que é para poucos é privilégio, mas um direito que é para todos é direito. Então é isso. E é muito importante fazer essa separação da luta racial e da luta social. São duas lutas muito importantes, totalmente relevantes, que conversam, mas são diferentes. A pauta racial é estritamente sobre as violências que nós que temos mais melanina e que chegamos nos lugares sofremos do que as pessoas. Agora, um dado também, uma questão muito importante de se trazer é que, primeiro que o Emicida já fala isso, né? Existe pele alva e pele alvo, né? Nós já nascemos com o alvo nas costas. Sim. E aí a gente pega uma escala, né? Então você tem um homem branco, uma mulher branca, um homem negro e a mulher negra. Na escala da violência, na escala dos direitos, enfim. Só que é importante também, hoje, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. E aí, quando a gente fala que essa pessoa é uma pessoa trans, mas é uma pessoa negra, aí quando entra essa questão da subnotificação, que é absurda, porque não tem nem como mensurar, porque realmente deve ser uma coisa assustadora, né, essa subnotificação. Então, entendi. Eu queria que você acrescentasse, porque tem um fenômeno que aconteceu que foi percebido pelo censo, que mesmo nessa situação que a gente vê que é muito injusta, o número de pessoas que se autodeclaram pardas e negros teve um crescimento muito grande. Então, assim, eu acredito que isso seja muito ligado à própria autoconsciência, ao próprio trabalho que vocês já vêm fazendo, mas eu queria a opinião de vocês, assim, que estão mais à frente desses assuntos, como que, ao mesmo tempo que é tão difícil ser negro e ser preto no Brasil,
teve esse aumento de pessoas que se auto-reconhecem dessa forma. Inclusive, complementando o que você falou, Daniel, a gente viu há um tempo atrás, né, até num desses programas que as pessoas ficam lá isoladas e tal, Reality dentro da show? casa, reality show, teve uma moça que ela mesma virou e falou assim, olha, acabei de descobrir que eu sou parda. Eu não sabia, eu sempre pensei que fosse branca. Então, as pessoas têm que se descoberto, né? O que vocês acham? Eu acho que esse dado, inclusive, vai muito em conta do que eu disse no início da nossa conversa aqui, que é da pessoa se reconhecer, né? Mas o se reconhecer não é somente eu chegar lá no espelho e falar assim, eu sou negro, ou, né, eu sou não branco, enfim. E tem um estudo, né? Então, é muito necessário ser feito esse debate do colorismo, por exemplo, né? Do entendimento de onde você vem, como a gente estava conversando antes, de entender realmente, bom, peraí, como eu vou me autodeclarar? Eu vou me autodeclarar negro porque a minha mãe é branca, o meu pai é negro, é preto retinto, por exemplo, então eu me entendo aqui como pardo. Tá. Mas aí eu acho que é importante também a gente frisar exatamente essa diferença. A partir do momento que eu me reconheço enquanto uma pessoa parda, uma pessoa negra, e vou me autodeclarar negro, eu preciso realmente olhar para o lado, para o meu colega, e falar assim, peraí, será mesmo que as violências que o meu colega, que é mais retinto do que eu, sofreu, eu sofro também? Como, né? Enfim. E, para além disso, eu acho que muito desse aumento dos números de pessoas que se autodeclaram pardas se deve principalmente aos anos de luta e militância desses movimentos negros no Brasil. Então, a gente tem hoje uma crescente dos movimentos. É uma vitória. Com certeza, acredito que sim. Por conta exatamente disso. Porque se a pessoa se tem coragem, porque precisa ter coragem para poder também se autodeclarar Tem que se negro. conhecer para poder saber pelo que ela vai lutar. Até porque o Estado ele não faz isso. O Estado sabe direitinho quem é branco e quem é negro. Então a gente sabe o que a gente está falando. Então é preciso ter coragem para poder se denominar, se autodeclarar, né? Eu sou o negro, eu sou o pardo. Porque não é fácil hoje na sociedade. E aí, voltando à questão social e racial, quando um homem negro bem-sucedido, ele pode chegar, às vezes, num carro do ano e pagar uma conta cara no restaurante, tudo, mas quando ele entra naquele estabelecimento, o olhar para ele não é diferente do que para mim, que às vezes não tem um carro igual ao dele, ou o dinheiro que ele tem, sabe? Então, ele precisa reconhecer esse lugar. O Giovanni traz essa questão de estar... como um estranho naquele ambiente, né? Exatamente. E essa observação é muito, muito necessária. Chega num restaurante, por exemplo, estou dando exemplo de restaurante, né? Mas, assim, vários lugares. Quem está nos servindo, quem está sentado na mesa, quem está pagando tal conta, quem está tomando tal bebida, enfim, observa isso, esses lugares, mas não é só nesses lugares, né? Você entra no posto médico, você entra E aí uma outra questão muito importante também é sobre... na maioria das vezes, o fato das pessoas não se reconhecerem enquanto pessoas negras e enquanto negras é também o fato delas também praticarem violência contra os negros. Hoje a gente tem a maioria na polícia, por exemplo, que são uma maioria negra, né? E hoje a gente tem um número alarmante de vítimas fatais, de jovens negros hoje sendo mortos brutalmente pela polícia, hoje nos estados. A Bahia hoje é um estado, o maior estado de maioria negra hoje, e, obviamente, também a polícia na Bahia é negra. E aí, hoje, a gente tem um dado na Bahia, se a gente pegar assim, estado por estado, é absurdo. Então, assim, é importante trazer essa elucidação nesse sentido. Mas, pegando o seu discurso, você usou vários termos, negros, pardos, pretos. Aí eu queria perguntar para o Giovanni, assim, esclarecer para todo mundo, assim, porque você vê diversas terminologias sendo usadas em situações diferentes. Para esclarecer para um público geral que talvez não saiba, ou que talvez, espero que a maioria saiba, mas até eu mesmo aqui no início tive uma dúvida em relação a uma coisa ou outra, pudesse esclarecer essas terminologias para que as pessoas possam, assim, no mínimo, se acostumar e não ofender, aquela ofensa sem querer, mas sem querer também machuca, né? Sim. Esclarecer para o pessoal isso, por favor. Tá. Eu vou terminar com isso, mas eu vou começar pegando uma coisa que eu acho importante, que é sobre esse aumento das pessoas que se autodeclaram, né? Aproveitando a fala do Marconi, porque eu acho que isso é interessante. Ao longo da história das pesquisas populacionais no Brasil, catalogou-se uma quantidade enorme de nomes múltiplos para as pessoas quando elas tinham que se definir com relação à sua cor.
moreninho, branco sujo, marronzinho, Nas pesquisas? marrom bombom nas pesquisas. Enquanto isso não foi catalogado, se tornou uma terminologia padrão, que aí a gente vai terminar com isso para falar da terminologia padrão atual, que também tem questionamentos, mas que, enfim, funciona. Eu também tenho questionamento sobre a terminologia atual. Mas por que as pessoas faziam isso? Porque as pessoas não viravam e falavam assim, não, eu sou preto, eu sou negro. Elas precisam falar assim, eu sou moreninho, eu sou encardido, eu sou isso. Por quê? Por conta daquilo que eu falei lá atrás, porque ser negro no Brasil sempre foi ser não gente. Entendi. Então sempre houve um esforço muito grande das pessoas se desconectarem da negritude, porque elas sabiam, e aí pegando um outro gancho do Marconi também, né? A gente, enquanto negros, a gente luta desde sempre. Às vezes a gente milita, mas às vezes a gente arranja subterfúgios para sofrer menos. Muitas dessas pessoas minimizavam a sua condição de negro porque sabiam que podiam sofrer menos assim. Porque a história do negro no Brasil sempre foi uma história de sofrimento. A gente luta para que isso mude. A gente tem conseguido avanço, mas a gente luta para que isso mude. Então as pessoas falavam, eu sou moreninho, eu sou encardido, eu sou isso, para não dizer que é negro. Então, quando mais pessoas se autonominam negras, pretas e pardas, isso é um avanço. Porque, como Marconi disse, ela agora tem orgulho dessa condição. Isso é muito ela não importante. está diminuindo mais. E aí a gente passa para o segundo momento, que é, agora eu vou começar a tentar lutar para que essa minha condição não seja desvalidada e diminuída. Esse é o primeiro ponto. E aí vem uma catalogação que se convencionou, que é chamar pessoas negras aquelas que não são brancas. E aí temos pretos e pardos. Preto, pessoas retintas, de pele mais escura. Vamos dar exemplos, né? Famosos. Pelé. Pelé é negro, é preto. E por ser preto, também negro. Pardos. Vamos colocar aí, ele não gosta não, mas ele é Neymar. Pardo. Neymar é pardo. Pardo. Também compõe, né, a condição de negro. Ou seja, por quê? Porque ele é não branco. E ser não branco não significa ser mais moreninho. Isso é importante. Existem pessoas brancas de pele morena. Por quê? Porque da mesma forma que nós nos miscigenamos muito aqui, a gente também, do ponto de vista da branquitude, tem variações. E convergindo com isso, acho que a gente tem que voltar um pouco até atrás, né, um pouco antes. A gente tem o próprio Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, né, que os dois, inclusive, eram da MNU, né, mas que trazem essa questão histórica, né, dessa teoria eugenista, né, que aconteceu no Brasil por grandes filósofos e pensadores, um projeto de governo, que onde tudo que era ligado à cultura negra ou que era, né, dos povos de matriz africana, né, afro-brasileiros, era ruim, era inferior, né, enfim. Tinha que ser perseguido. Tinha que ser perseguido, tinha que ser exterminado, né? Então, assim, isso vem trazendo, inclusive, e isso aconteceu, não é uma coisa que a gente está... Não, aconteceu. Tiveram pessoas que se reuniam para pensar como vamos acabar com esse. Isso vinha muito, inclusive, através da, como ele chama, procriação. Então, vamos fazer aqui... Segregar. Então, vamos aqui parar de ter essas relações sexuais ali com as escravizadas ou então, mulheres negras, né, bem depois, para que parem de nascer pretos. Quantos filhos não foram assumidos? Exatamente. E aí onde entra... E aí onde nasce a parditude? A parditude, ela nasce de um estupro. Ela nasce desse abuso, né? Então, quando a gente traz essa questão hoje, que é um grande tabu para muitas pessoas que não se reconhecem ainda, não sabem se identificar, que é um tabu ainda. Tem várias pessoas hoje, no meu meio, pessoas que hoje estudam e se dedicam a entender a própria origem para poder realmente, para não ser somente estatística, porque hoje a parditude é vista como estatística, porque ela se soma, pretos e pardos se somam, se tornam a maioria das pessoas da população brasileira. Mas não é só estatística. A gente precisa entender, e a Abdias traz muito esse conceito, né, de onde nasce a parditude, né, de como vem, como desde que o Brasil, né, foi invadido, sequestrado, enfim. Então é importante também trazer essa reflexão. Eu acho interessante isso que nós estamos falando aqui agora, até mesmo porque é uma bandeira que tem que ser levantada. É uma bandeira que, na verdade, ela não pode deixar essa bandeira cair. Porque ela tem sido levantada há muito tempo. O problema é o peso dessa bandeira e a força que tem que ser feita para que ela possa ser, de fato, hasteada. Eu queria trazer aqui, inclusive,
um questionamento aos dois, porque eu acho que é interessante. O assunto é muito denso e eu acho que essa é a função desse podcast, é trazer assuntos relevantes para a sociedade, para a OAB. Esse debate público tem que entrar dentro das instituições. E algumas coisas nas falas aqui me tocaram e eu gostaria que vocês explicassem um pouco melhor. Por quê? Raciocinando filosoficamente, inclusive, e juridicamente, né? A lei ela vai falar que seria preconceito todo ataque, todo ato lesivo contra a raça, cor, etnia, religião, origem. Entendi o que vocês falaram, eu vivencio isso, e a gente vivenciou com relação ao TEA, ao transtorno do espectro do autismo, inclusive. Recentemente, num colégio particular, eu tive problemas, né? Uma pessoa virar e, inclusive, falar que você está achando que não vai fazer porque você é autista, né? Não vai fazer a atividade porque é autista. Acabou que o colégio tomou a iniciativa que deveria tomar. Então, eu sei também, de certa forma, o que é o preconceito, eu sei o que é essa questão. E aí, agora, já justificando por que eu uso, eu entendo as terminologias, trabalho com isso, é o meu campo de pesquisa, muito embora eu considere que não é o simples falar, e sim a intenção de falar. Óbvio que ninguém vai acertar, e muitas das vezes magoa, chateia quem está ouvindo, provavelmente vai sentir: mas eu não sou uma pessoa eu não sou uma pessoa com deficiência, eu não sou uma pessoa deficiente, eu não sou uma pessoa portadora de deficiência, eu sou uma pessoa. Deu para entender? A grande questão, e eu acho que aí é o link daquilo que eu estava tentando trazer para o questionamento. O homem preto, o homem pardo, o homem branco também, claro que na medida, né, das suas questões sociais, mas, sobretudo, a negritude, ela sofre, de fato, graves problemas, independentemente da terminologia que a gente for usar. Vocês não acham que, aí fazendo o link e trazendo a questionamento para vocês não acham, tal como o Giovanni falou, porque o fato do negro, pelo menos foi a interpretação que eu dei, é aquela pessoa que, além da questão fenotípica, ela teria também, né, a questão do meio, as interações sociais, de ter sido discriminada e tal. Mas você não acha, e aí que vem a questão da fala, da terminologia, que é aonde eu quero chegar, que é existencial. A pessoa ela tem que ser o que ela é, independentemente da cor da pele. Ela é um ser humano. Essa é a grande questão. Eu acho que, sobretudo, eu queria começar respondendo. Eu acho que, sobretudo, para o negro, e agora, em certa medida, que eu aprendi com relação ao pardo, eu vejo, eu entendo, só que eu ouso raciocinar sobre aquilo que o Giovanni falou. Eu acho que essa condição é uma condição, de fato, da pessoa. Eu sou a pessoa porque eu sou assim. Eu acho que, simplesmente, seria um fator prejudicial e importante. A interação social, o que o outro faz comigo. Mas o que eu sou, eu não deixo de ser. Porque, às vezes, a pessoa... foi até o debate extramuros, né, antes do podcast, em off, que a gente estava conversando aqui, até para que eu me entenda como pessoa. Não é o outro que te por mais define. que eu não, eventualmente, possa não sofrer um preconceito, muitas das vezes eu posso me identificar. A pessoa pode ser criada em movimentos sociais e ela se sentir
inserida naquele contexto. E ela pode não sofrer o que vocês sofreram. E eu repito, eu fico extremamente incomodado e indignado quando eu vejo um ato de racismo vindo de fora. Mas, muitas das vezes, não é porque a pessoa não sofreu, pelo menos na minha visão, eu queria que vocês explicassem sobre isso, não é porque ela não sofreu, ela não deixa de ser parda que não possa sofrer no futuro. Deu para entender aonde que eu estou tentando raciocinar? Eu não estou fazendo juízo de valor. Eu estou tentando raciocinar, porque eu trabalho com a palavra. A gente é advogado, trabalha com a palavra. Eu, enquanto, né, estudioso da retórica, da oratória, né, da filosofia, eu estou ligado a isso. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse sentido. Não é existencial. Eu sou porque sou, e eu reconheço que sou, e tenho que ser valente porque sou. Não posso ser simplesmente porque o outro me impõe. Porque isso é uma questão filosófica importante, só para concluir, que é o seguinte... Até porque se você não concluiu, o Marconi vai ter 5. Eu sei, eu estou fazendo justamente para que ele acalme. Eu ser e o ente, né? O que eu sou e o exterior, né? O ser, eu sou do jeito que sou. Então eu queria, Marconi, primeiro que você e depois que o Giovanni complementasse e me orientasse nesse sentido, até para que eu conheça muito mais o indivíduo e conheça muito mais o que é ser um homem inserido na negritude. Tem um meme na internet que é assim, se tem placa, tem história, né? Então, quando a gente traz essas terminologias, esses nomes, essas nomenclaturas, essas divisões, subdivisões, quando a gente respeita cada letra do LGBTQIAPN+, quando a gente... É porque, de alguma forma, aquilo foi pensado, foi observado uma melhoria, um avanço, um motivo plausível para que aquilo existisse. Você citou o TEA agora há pouco. Eu acho que é importantíssimo hoje a adoção do colar de girassol para que mais, né, para além da identificação unicamente. Sim. Obviamente é uma pessoa que está ali, mas é uma pessoa com transtorno de espectro autista. E isso é importante, para que até mesmo quando essa pessoa é identificada, ela cria um espelho, ela seja um espelho também. E aí, quando a gente traz a questão da pauta, da questão racial, da questão da pessoa trans, se não a gente, como eu falei antes também sobre a questão de diferenciar pauta racial da pauta social, se a gente não diferencia as coisas, se a gente não usa a terminologia correta, se a gente não dá realmente um nome ao que de fato é, a gente está fomentando um retrocesso. Então, até mesmo, me desculpa ter te cortado aquela hora, mas é porque realmente, hoje em dia, né, por mais estar na militância, estar ali, a gente acaba também sendo bem ali, né, combativo na hora ali e tal. Mas é porque é isso. E na hora que você falou pessoa deficiente, aquilo já veio, já me acendeu uma luzinha aqui que eu já falei, não consegui, não, porque é exatamente isso. Se hoje estamos lidando com uma terminologia que hoje se chama pessoas com deficiência, assim como nós referimos às pessoas que estão em situação de rua e não morador de rua, né? Porque as pessoas não é uma condição eterna, né? Pode mudar ou pode, enfim. Mas então é importante usar essa terminologia para as coisas. Não é a casa dele. Exatamente. Então assim, e aí a gente tem quando a gente fala do racismo, vamos dar nome à coisa. É racismo. A gente estava falando sobre isso. As pessoas não identificam, sim, mas tem pessoas que identificam aquilo. Sim. E não foi tirado de trás da orelha, não foi uma coisa criada. A gente está falando de fatos. Então a gente tem hoje, para uma série. Aí quando eu vou falar de uma outra coisa que a gente ainda nem tocou aqui no assunto. Como eu falei mais cedo, tudo que é culturalmente afro-brasileiro, tudo que vem dessa nossa ancestralidade, ela já historicamente negada, proibida, cancelada, enfim. E a gente entra numa outra questão que eu queria entrar rapidamente, que eu falei, quando uma pessoa sofre um preconceito, se a pessoa é trans, mas ela é preta, é muito pior. Se essa pessoa é preta, pobre e de terreiro, é pior ainda. Aí entra o preconceito religioso, né? Entra tudo. Mas, Marconi, nosso tempo está acabando. Mas vocês vão deixar eu falar. Só estou organizando aqui para irmos para o encerramento. Com certeza,
eu não sei se ainda nessa temporada, mas a gente vai ter que ter esse bate-papo de novo. Por favor. Porque muita coisa não foi dita, na verdade Eu falei que precisava de umas 4 horas, pelo menos. Então, mas pelo menos a gente conseguiu passar, acho que alguma coisa para todo mundo. Então, eu queria, Marcão, que você fizesse o encerramento, desse as suas palavras para o nosso público. Depois a gente vai passar para o Giovanni, aí você completa, né? Eu sei que você quer responder sobre esse assunto, mas completa também já encerrando. Claro. Para a gente depois terminar. Mas assim, com certeza é não poderá deixar de responder o meu questionamento. Não, claro, eu acho que é importante para todos, inclusive organizando a bagunça. mim. Mas é uma coisa, um compromisso nosso aqui, a gente tem que repetir esse debate. Bom, primeiro, já encerrando minha fala, queria agradecer, né, esse espaço aqui. Como eu falei, é muito importante ocuparmos esses lugares, estar aqui nesse lugar. E, inclusive, uma outra terminologia também que eu discordo completamente, intolerância religiosa. Ninguém tem que tolerar nada. Entendi. As pessoas têm que respeitar. Ninguém tem que tolerar. O ato de... Vamos usar o termo que é comum ser usado. De intolerância religiosa. O que seria? Como existe o racismo religioso. Racismo religioso. E que nada tem a ver do médium, Iaô, pai de santo, mãe de santo, ser ou não negro. O racismo religioso ele está ali inserido por conta de sua matriz. De onde vem a religião? O candomblé, a umbanda, enfim. De onde vêm essas religiões? Tem a matriz africana. Então, por isso se dá o racismo. Então, quando a gente fala em intolerância religiosa, eu acho que, né, não cabe, porque eu não tenho que... Se o Giovanni é, por exemplo, mórmon, eu tenho que respeitar ele. Com certeza. Né, enfim, isso é muito importante. E aí você falou sobre projetos, sobre políticas, sobre ações. Né? A gente tem hoje, cada dia... Por isso que, de novo, a questão da terminologia é importante, eu acho muito importante, porque hoje a gente tem em Juiz de Fora, como você mesmo disse na minha apresentação, o Feijão de Ogum está há 21 anos na cidade. Há 21 anos... Tem, sei lá, 4 que ele está, de fato, ocupando lugares. Então, olha quanto tempo o Feijão demorou para poder ocupar esse lugar. Como se tivesse saído da marginalidade só há 4 anos. E aí, sem ser... não ser marginal. Não, mas você falando sem ser desrespeitoso e tal. E se fosse o Feijão de Jesus? Será que demoraria tanto tempo para ocupar o Parque Alfred, por exemplo? Entendi. Porque quando a gente faz um cortejo, né, que com os povos todos reunidos das religiões de matriz africana, a gente tem uma série de burocracias que parecem que são pensadas ou feitas ou colocadas ali para que a coisa não aconteça. Será que acontece o mesmo para a Marcha para Jesus? E não é uma questão sobre o cristianismo, não é sobre, não é uma crítica, é só sabe? Porque eu todos acredito teriam que ser não. tratados da mesma forma. Eu acredito que não, exatamente. Então, a gente tem hoje diversos espaços que estão sendo ocupados agora, e a gente faz nessa junção de tudo que a gente vem trazendo até aqui agora, desde o aumento da partitude, enfim, que isso só é possível por conta das denominações corretas, das nomenclaturas corretas para as coisas. Então, quando a gente fala de racismo religioso, a gente provoca o povo de santo para, pelo menos pensar. O que sou eu usando o meu fio de conta na OAB, por exemplo? Ou na frente de um júri? O que será? Como que seria isso? A reação, né? Como seria a reação? Mas, Marconi, agora, para a gente encerrar, você tem algum projeto que você queria destacar que você esteja trabalhando e dar a sua despedida antes da gente passar a palavra para o Giovanni? Sim. Então, aproveitar, queria agradecer, né, como eu disse, são espaços como esse que realmente fazem a gente avançar, abrem, né, e, como eu disse também no início, não acredito em luta antirracista sem branco, até porque os brancos, eles abrem algumas portas ainda que nós não conseguimos, de fato, acessar. Então, acho que é importante vocês dois estarem aqui trazendo essa pauta também. São tantas questões que a gente está envolvido, né, politicamente, racialmente, enfim, que não deixa de ser política, que a gente vem trabalhando tanto tempo em tantas coisas. Por exemplo, tem a Lei 10.639 de 2013, que hoje determina que o ensino da cultura afro tem que ser inserido nas escolas públicas, né, nos municípios e tal, que até hoje não foi regulamentado. Então, a gente tem uma série de leis que são aprovadas porque
para a maioria das vezes, né, por politicagem ali, dependendo, ou até não, realmente com a intenção, mas que por politicagem não deixam que ela avance. Em Juiz de Fora a gente tem a aprovação da lei de cotas, a gente tem o Estatuto da Igualdade Étnico-Racial. Em tantos anos de Juiz de Fora, nunca tivemos na Câmara de Juiz de Fora, por exemplo, a ocupação daquele espaço com o povo de terreiro. É o segundo ano que nós fazemos isso. Hoje eu trabalho com uma vereadora que é presidente da Comissão da Igualdade Étnico-Racial e que, junto com esses movimentos e coletivos, e a comissão da OAB, por exemplo, está lá sempre em conjunto, trazendo essas ações. Então, a gente tem no segundo ano a ocupação do espaço com uma Câmara, com o povo de terreiro. Só que a gente fala que o Estado é laico. A gente chega na Câmara, no Senado e tal, o que tem? Uma Bíblia e um crucifixo. Nada contra o cristianismo, não estou aqui para atacar, jamais, como eu falei, a gente trabalha também essa questão da diversidade religiosa, porque a gente acha muito importante, porque é isso. Muitas faculdades do respeito. Sim, só que se é laico, por que não tem, então, um fio de conta, uma imagem de São Jorge, sei lá, para os católicos, enfim, sabe? Não, e aí tem uma série de coisas, não tem... Então, a gente tem que pensar realmente nisso. E a gente traz esse estatuto. O Estatuto da Igualdade Étnico-Racial tem 77 artigos. Vocês estão muito familiarizados com artigos, então é muita coisa. Né? E aí, nesse estatuto, a gente debate saúde pública, segurança, educação, cultura, esporte, lazer, emprego e renda, moradia. Porque nós queremos isso. Nós queremos isso também. Não é uma coisa que precisa branco engravatado estar lá para falar por nós. Nós sabemos o que nós queremos. Só que a gente precisa realmente desse espaço para isso. E é isso que a gente tem feito lá na Câmara, por exemplo, através, né, dessas parcerias, porque nós não acreditamos que seja possível mudança na sociedade sem política pública. Sabe? E aí um recente... Já estou encerrando, tá, gente? um recente projeto que estamos debatendo na Câmara, que estamos desde 2021 tentando aprovação lá, que não conseguimos, é um projeto que veda a homenagem a escravocratas e pessoas que violaram os direitos humanos. Gente, ninguém está falando de mudar o nome do Parque Alfred, não. Ninguém está falando de mudar o nome da rua Presidente Costa Silva, da Avenida Presidente Costa Silva. A gente está falando de que, a partir de agora, nós não vamos homenagear mais. Aí sim, nós não vamos tolerar que sejam homenageados. Nós não vamos aceitar que pessoas que não cumpriram com seus direitos civis legais ali, que sejam homenageadas. Não faz sentido. Você gostaria de homenagear um torturador? Ninguém gostaria. Então, por que a dificuldade de aprovação desse projeto na Câmara? E aí, um outro ponto também importante de ressaltar desse projeto é que não estamos trazendo para o apagamento histórico. Isso é muito importante frisar, né? O Giovanni está aqui, professores também estão aqui. É muito importante frisar, não há um apagamento histórico. Há uma forma de contar ou recontar essa história, uma nova forma. Como? Os museus existem para isso. Né? Os espaços culturais também existem para isso. Então, é nesse sentido. Esse é um projeto muito relevante que a gente está trabalhando. Com certeza. Você tinha comentado com ele mais cedo. E na prática, assim, uma coisa mais direta, assim, né, que a gente consegue realmente é o Feijão de Ogum, que hoje é um marco na cidade, que é hoje um evento assim, muito relevante para o povo de terreiro, né? E que hoje consegue, a partir desse debate político, das construções que é feito coletivo com os povos, essa união dos povos de terreiro, trazer esse povo todo para a rua. Então, a gente ocupa hoje, num cortejo lindo, o Alfa, do centro da cidade ali, para realmente mostrar que nós estamos aqui, nós ocupamos esse lugar e que vamos, sim, ir em busca de políticas públicas e de melhorias para o nosso povo. Falei demais, vou parando por aqui. Agradeço novamente o convite. Estou sempre à disposição, não só eu, como o MNU, né, que hoje nós temos cerca de 70 e poucos filiados aqui em Juiz de Fora. Então, a gente tem hoje um trabalho muito bacana aqui há quase 40 anos, né? E eu falo que eu venho para dar esse impulsionamento da continuidade da coisa, assim como outros companheiros também vêm, e que a gente espera que ainda dure por muito tempo. Tomara. Vamos lá, né? Eu vou falar pouco, embora não seja a minha prática padrão, mas assim, Até porque eu falei muito, né? Eu adoro ouvir o Marconi falando, então não tem problema nenhum. Vamos começar daquele ponto, na questão existencial. O nível que a gente tem de déficit, né, de conversar sobre isso. A gente veio para falar da realidade da luta antirracista em Juiz de Fora. Mas a gente teve que resgatar conceitos, resgatar dimensões teóricas, sociais, culturais, que não estão aí, que é comum para mim, para o Marconi, mas que para o resto não é.
Mas isso é importante, isso é um trabalho importante também, né? Então, falar de novo desses conceitos é fundamental. Mas, voltando à sua pergunta, se não é uma questão existencial, a gente precisa dividir. A questão existencial não passa por essa luta, porque a gente não pode atingir o âmago do indivíduo sobre aquilo que ele tem certeza que é. A gente discute os impactos sociais, culturais e políticos dos atos que, a despeito do que você seja, te desumanizam. Os negros não estão preocupados em se autodeclarar negros por conta de uma questão existencial. Não, eles sabem o que são, nós sabemos o que somos. A gente se autodeclara negro para marcar uma posição, porque nós fomos colocados nesse lugar e fomos subalternizados e desumanizados, e agora a gente está dizendo, não, a gente é isso mesmo. E a gente, com essa condição, precisa fazer com que vocês entendam que a gente tem que virar essa chave. No final das contas, quem inventou o racismo foram os brancos, quem inventou a segregação foram os brancos. O conceito de raça não é um conceito biológico, já tentaram fazer isso. Hoje é muito claro que é um conceito sociopolítico, que foi usado originalmente para alijar pessoas do acesso a bens, direitos e oportunidades, e que agora é tomado como bandeira de luta para dizer, nós queremos esses espaços, nós queremos esses lugares, nós queremos tirar o que para vocês é privilégio e transformar isso em direito, que significa acessível a todo mundo. Esse é o grande ponto. E aí a pessoa pode sentir o que ela quiser. Não é essa a questão. A questão é, enquanto a gente não consegue convencer pessoas negras de que elas são negras e sofrem racismo por isso, e pessoas brancas de que elas são brancas e praticam racismo por isso, a gente continua mantendo um estado de coisas que insiste em dar menos para negros e dar mais para brancos. E isso é o contrário da ideia de justiça social que está na Constituição. Então, a gente precisa separar essas coisas. Percebe? Existencialmente, você pode sentir o que você quiser. Mas, do ponto de vista social, político, cultural, a gente precisa de instrumentos que garantam a cada um a possibilidade de ser e de se sentir o que quiserem ser e sentir. E é isso que está faltando. Para mim, esse é o grande ponto da nossa luta. E agora, para fechar, né, e para agradecer já, eu fiquei muito feliz com o convite e estou mais feliz agora com essa nossa conversa. A gente falou pouco sobre efetivas políticas públicas aqui, mas o Marconi deu alguns spoilers, eu também. A nossa comissão, especificamente, ela trabalha muito no âmbito institucional. É claro que existe um papel importante de você ir ali e pontualmente falar com aquele que sofreu racismo, com aquela que sofreu racismo. Mas eu acho que a nossa comissão, até do ponto de vista da sua própria institucionalização, ela tem como principal papel auxiliar a diretoria da OAB a fazer escolhas adequadas com relação àquelas pautas. É isso que a gente faz, né? Esse diagnóstico da advocacia negra é isso, é tentar mostrar para a OAB de Juiz de Fora como é que a gente está, para que ela possa tomar atitudes adequadas com relação aos advogados e advogadas negras, para que eles parem de sofrer, por exemplo, esse problema lá na entrada do fórum. Mas, além disso, a gente dialoga com o legislativo, e dialogar de vez em quando, produzir documentos sobre projetos, como foi, né, esse do Estatuto. A gente foi lá, sentou para conversar, disse, olha, isso aqui não está bom, isso aqui poderia ser assim, vamos pensar dessa forma. Então, a gente faz esse diálogo institucional, que é importante, para auxiliar, ao mesmo tempo, capturar o que o legislativo está pensando e produzindo, para a gente poder, né, de alguma forma, contribuir para isso. Né? O papel da comissão no Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial também é importante, porque a gente auxilia nas tomadas de decisões que envolvem escolhas jurídicas, e a gente consegue compor para fazer uma escolha adequada do ponto de vista jurídico, e a gente espera expandir isso. Né? Há uma ideia que, quando eu comecei essa escalada de ser presidente da comissão, eu quis implementar, mas não foi possível porque veio a pandemia e tudo mais, que era um fórum permanente de discussão OAB e movimentos sociais. Eu não sei se a gente vai conseguir implementar isso esse ano, mas ainda é uma ideia que não sai da minha cabeça, para que a gente possa criar pautas conjuntas e discutir essas pautas de forma recorrente, né? E aí entra o COMPIR, entra o MNU, entra o Negro e outros movimentos, para poder pensar isso de forma transversal, que eu acho que é importante, até para pensar também essas interseccionalidades, né? A mulher, a pessoa trans, a pessoa com deficiência, o neurodivergente. Essas pessoas precisam ser inseridas nessa pauta também, porque quando elas são, além de tudo, negras, elas sofrem mais um nível de
de exclusão e de sofrimento e etc. Então, eu acho que é importante, e todo lugar que a gente pode falar disso é importante, porque, embora eu saiba, embora o Marconi saiba, muita gente que vai nos ouvir talvez não tenha essa dimensão e começa a criar aquela centelha de interesse e aquele cutucão de vontade de pensar o mundo de uma outra forma, porque a gente sabe que a maioria da população brasileira é boa e quer que a população e a sociedade brasileira seja justa, livre e solidária, como diz a Constituição. Mas, às vezes, eles não sabem onde é que não é justo, onde é que não é livre, onde é que não é solidário. Então, o conhecimento e a informação difundida, elas produzem um efeito em cascata e produzem uma massa crítica que, às vezes, a gente consegue, em menos tempo, mais avanços do que se a gente ficar falando só para os nossos, falando só nas nossas bolhas. É fundamental estourar essas bolhas. Então, um lugar como esse aqui dá acesso para a gente, né? Enfim, é só alegria. Muito obrigado. Eu particularmente espero que a sua comissão tenha, juntamente com esse projeto, tenha uma participação mais efetiva. As portas estão abertas do podcast da OAB. Me chama que eu Juiz venho. de Fora, para, inclusive, quando tiverem interesse, trazerem a pauta, porque eu acho que é extremamente necessário, é importante para não só a OAB, mas para o movimento. Eu acho que é necessário, sim, é importante, é crucial que a gente traga esse tipo de argumento e dê espaço a quem tem lugar de fala. A gente costuma falar, né, muito disso, não é meu lugar de fala. Não, de fato, tem que abrir essa possibilidade, porque se até pouco tempo atrás você só tinha uma repórter brasileira numa grande emissora que era preta, hoje a gente tem a internet, cada um tem um celular que pode aí transmitir ao vivo e mostrar, né, essa luta. Então, eu acho que é necessário. Não só isso também, encerrando a minha participação, né, já vou também me despedir. Você falou de uma única repórter na Globo, que seria a Glória Maria, acredito. Hoje em dia, querendo ou não, a gente vê mais participação como protagonistas, como tudo, mas uma coisa que eu lembrei aqui agora, eu não lembro agora qual foi o humorista. Ele fez uma piada sobre propagandas de margarina. Que as propagandas de margarina era sempre aquela família branca, aquela felicidade. Aí ele fez uma sketch onde era uma família negra reprisando exatamente a propaganda de margarina. Aí ele terminou com uma frase que é óbvia, mas mostra a burrice do racismo. Ele faz propaganda, aí termina e fala assim: margarina fulano de tal, porque pretos também comem pão. Entendeu? Genial. Assim, é uma obviedade que você pode, até uma marca, uma burrice, né? Porque até uma marca quer vender. Então, a marca, além de ser um absurdo, é uma burrice, porque ela está ignorando um público gigantesco. Por quê, né? Essa é a pergunta. Vocês já responderam muito bem por quê, mas, como eu falei, a gente precisa de outro. Isso é pra gente não voltar a falar mais. Já respondeu, não fala mais não. Porque eu já estou aqui me coçando, Me perdoe. Eu devia ter marcado 2 programas em sequência, que aí ficava... Não, mas chama que a gente vem. A gente vai chamar. Bom, eu queria agradecer a todos que estiveram com a gente, principalmente os nossos convidados, o Marconi, o Giovanni, ao Daniel Dori. Queria pedir que vocês compartilhem esse episódio, deem like, se inscrevam nos canais da OAB Juiz de Fora, tanto no Facebook, no X, no Instagram. Obviamente, a gente vai lançar também, na medida do possível, o mais breve, né, em outras plataformas, Spotify. Então, eu gostaria de pedir aí a colaboração, porque o trabalho é um trabalho importante, é um trabalho institucional, e eu tenho certeza que vai ter grande relevância para aquilo que a gente propõe. Então, no mais, eu queria agradecer. Daniel? Muito obrigado, doutor. A gente se vê. E até a próxima.